Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Olá, juniores! Bom dia! Tudo bom com vocês? Que bom estarmos juntos novamente, né? Mais um domingo para estudar sobre a palavra de Deus. E hoje estamos muito animados porque estamos iniciando mais um trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2020. E temos uma novidade, né? Todos vocês já receberam aí as novas revistas. E aí a gente inicia esse trimestre com um novo material, né? E a gente vai acostumando, a cada domingo a gente começa aí a se acostumar com esse novo material. A tia estudou a lição, espero que vocês também tenham estudado, feito as atividades para conseguir acompanhar a aula, combinado? A nossa lição é muito bacana. Essa revista, ela vai falar sobre a Bíblia, meu super livro, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre a Bíblia e a lição de hoje vai ter um assunto muito importante. Olha, de onde a Bíblia veio? Você sabe de onde a Bíblia surgiu? Pois é, hoje nós vamos descobrir isso juntinhos, ok? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos falar com o Papai do Céu? Senhor Deus e Pai, neste momento nós queremos agradecer por este dia que o Senhor nos deu. Agradeço, Senhor, por todos os juniores que neste momento estão acompanhando essa aula. Que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria para que nós venhamos entender a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer para os nossos corações. Abençoe ao decorrer desta aula, em nome de Jesus. Amém, amém. Seja bem-vindo, então, à primeira aula do terceiro trimestre dos juniores, de onde a Bíblia veio. E aí, nós temos um versículo para memorizar, né? É um versículo grande, confesso. Então, a tia vai deixar você ler, tá bom? Vamos acompanhar comigo? Diz assim, ó: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 1 e versículo 21. Espero que todos vocês aí tenham lido o nosso texto para memorizar. E aí, nós vamos falar um pouquinho de onde que a Bíblia veio. E a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, mas como é que foi? Deus pegou o dedo e escreveu em algum lugar e alguém copiou? Não foi bem assim não. Olha, toda a escritura, ela foi inspirada por Deus, né? Vamos lembrar que qualquer artista ou qualquer escritor, quando ele vai escrever um livro, ele tem que ter uma certa inspiração. Alguma coisa vai inspirar ele. Seja a vida de alguém, e aí ele vai fazer uma biografia, né? Vai escrever sobre a biografia de alguém. Ou alguma coisa que ele viveu, alguma história, não é verdade? E aí, toda escritura é inspirada por Deus, mas no sentido, digamos assim, literal, tá? Ou seja, Deus, ele soprou dentro
dos homens o que ele gostaria que eles escrevessem. Mais ou menos isso, a inspiração. A Bíblia, ela não foi ditada por Deus, mas o Espírito Santo conduziu os escritores a escrever exatamente aquilo que Deus queria transmitir para o mundo. A inspiração, ela é um dom de Deus, né? E aí, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, iluminados e escreveram. E aí a gente vai aprender umas curiosidades muito legais. Mas primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é o nosso manual, é o manual do crente. Ela vai ensinar tudo que nós precisamos. Na Bíblia está a resposta para tudo aquilo que nós precisamos. Mas como assim, tia? Veja bem, ó. Eu peguei aqui como exemplo um remédio. Quando o médico receita qualquer remédio para você, que a gente abre o remédio, ó, lá dentro do remédio, além da medicação, né, vai vir um papelzinho, olha. E o papelzinho a gente chama de bula. O que seria uma bula, tia Valéria? Uma bula, ela ensina tudo sobre esse remédio. Vai ensinar para que ele foi feito, para que ele serve, que doenças que ele vai tratar, né? Qual é a composição, o que foi usado para fabricar, dentro de cada comprimidinho desse, o que tem, a quantidade que tem, qual paciente que pode usar, qual paciente que não pode usar, qual é a hora que eu devo tomar, de quanto em quantas horas, qual é a quantidade. Então, para eu tomar o remédio, eu vou ter que primeiro saber as instruções, ou seja, ler a bula do remédio, né? Outro exemplo muito legal que a tia trouxe, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre a Bíblia, é os manuais de instrução dos eletrônicos. Por exemplo, a tia pegou aqui, ó, da fritadeira. Como é que eu sei? Eu comprei a fritadeira e aí ela veio com esse manual de instrução. E aí como é que eu sei como que eu vou usar essa fritadeira? Eu vou ter que ler o manual de instrução, né? E aqui o manual de instrução, ele vai falar para que cada botãozinho serve. Ele vai falar quanto tempo, né, que eu vou precisar utilizar para cada alimento ser frito ali na fritadeira. Enfim, o modo de utilizar esse eletrônico. Eu vou aprender no manual de instrução. E assim é a Bíblia. Nós precisamos buscar a Bíblia como se fosse um manual de instrução para nós vivermos aqui. Ensina tudo para nós, tá? Ensina tudo mesmo. E aí, a tia vai trazer algumas curiosidades sobre a Bíblia, tá bom? E uma delas é o seguinte. Primeiro a tia vai perguntar, vocês estão usando a Bíblia de vocês? Todo mundo tem Bíblia? Eu espero que sim, tá? A Bíblia, uma curiosidade, a Bíblia, ela foi escrita, né? Deus inspirou, lembra que a tia falou que Deus inspirou? E ela foi escrita por mais ou menos 40 escritores, tá? 40 escritores que foram inspirados por Deus, tá? E aí, uma outra curiosidade, ela foi escrita por 40 escritores, porém, ela tem apenas um autor. Quem é o autor, gente? É o dono da ideia, é quem teve a ideia. E aí, quem é o dono da ideia? Foi Deus, né? Então, Deus inspirou estes 40 escritores
para escrever a Bíblia. Ah, tia Valéria, mas será que isso foi assim, rapidinho? Será que demorou muito tempo para a Bíblia ficar pronta? Olha, a Bíblia demorou mais ou menos cerca de 1.600 anos para ficar pronta, completinha, com todos os livros. Vocês sabiam disso? E esse tempo aqui, a gente vai contar desde o primeiro escritor, quando começou a escrever, até o último escritor que escreveu, que teve a sua participação na Bíblia, tá bom? E aí, durante esse tempo todo, foram produzidos 66 livros, ou seja, a nossa Bíblia, ela é composta por 66 livros, ok? Entendido isso aí? Ó, é muito interessante prestar atenção, porque nas atividades de vocês na revista vai perguntar isso aí, tá bom? Combinado? Ok. E aí, a gente tem uma coisa muito importante para falar. Mas como que foi? Então tá, até agora a gente descobriu que a Bíblia foi inspirada, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, essas 40 pessoas escreveram a Bíblia, mas e aí, como é que ela foi multiplicada? Como é que foi isso? Antigamente, nós tínhamos alguns homens que eram chamados de escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram como se fosse uma profissão, tá? E aí, eram aqueles homens que dominavam a arte da escrita. Ou seja, nem todo mundo sabia escrever, tá? E aí tinham pessoas específicas que sabiam escrever, dominavam a arte da escrita. E aí essas pessoas, elas multiplicavam esses livros, né? Ou seja, não tinha somente um livro, elas faziam a multiplicação, cópias, né? É como se hoje fosse Xerox, só que ali, ó, escrevendo tudinho, né? E elas tinham um cuidado de fazer o que chamamos de manuscritos. Olha lá, ó. Só que lembra que naquela época não tinha folha, o papel como é hoje. Eram aqueles rolos enormes, né? Que eles tinham lá que ir escrevendo. Aí eles escreviam. Aí no final de cada página, eles começavam a contar quantas letras tinham na página original e quantas letras haviam na página que eles tinham acabado de escrever. Ou seja, se tivesse a mesma quantidade, então estava certo. Agora, se tivesse coisa a menos, se tivesse letras a menos, ai meu Deus, tinha que começar tudo de novo, sabia? Pois é, então assim, ó, não era fácil a vida dos escribas, né? Ok? Vocês entenderam isso? Entenderam que as cópias que eles faziam eram chamados de manuscritos, ok? Tá, e aí, a Bíblia, ela é 100% de verdade, tá? Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. E o mais interessante disso tudo é que Deus, ele é muito, muito organizado, né? E nós sabemos que a Bíblia, como ela demorou 1.600 anos mais ou menos para ser escrita, imagina, gente, às vezes poderia rolar umas confusões, né? Eu não concordo com isso ou aquilo, mas não. Deus, ele sempre foi muito organizado, né?
nunca houve contradição naquilo que foi escrito, ou seja, sempre houve concordância desde os primeiros escritores até os últimos escritores, e em tudo que eles liam, batiam uma coisa com a outra, não é verdade? Então, assim, ó, tudo que tem na Bíblia é 100% verdade. E na Bíblia tem várias profecias. Nós, inclusive, já estudamos sobre isso, né? A Bíblia, ela tem várias profecias. Ai, tia, dá uma lembrada aí, olha. Vamos lembrar, por exemplo, dos profetas Isaías e Miqueias, que falaram que Jesus iria nascer. Ou seja, o que é profecia? É algo que é escrito para ser cumprido futuramente. E tivemos alguns escritores que escreveram, tá? Escreveram, porém, quando a profecia se cumpriu, alguns deles nem estavam vivos mais, né? Então, quer dizer que a Bíblia, ela é 100% de verdade e tudo que está escrito nela se cumpre ou irá se cumprir. Porque também nós temos coisas, né? Que, por exemplo, o livro de Apocalipse, que fala muito sobre o que vai acontecer futuramente com o mundo, tá? Além disso, a Bíblia também, ela relata ciência. Vocês sabiam disso? Mas como assim, tia? A Bíblia é ciência? Como assim? Olha bem, lá em Jó, vamos lá, hein? Em Jó, capítulo 26 e no versículo 7, a Bíblia vai falar uma coisa que a gente aprendeu em ciências. Vai falar sobre a gravidade. Oi? Como assim, tia? Tem gravidade na Bíblia? A Bíblia vai falar sobre isso? Isso é ciência, tia. Eu aprendi isso em ciências na escola. Pois é, mas a Bíblia fala. Olha bem, hein? Jó 26, 7 vai falar: ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Ou seja, a gravidade, a terra, ela está parada sobre o nada, né? Ou seja, lógico que ela tem a rotação, então ela paira sobre o nada, sobre o universo lá, ela está lá. E quem segura ela? A gravidade. Não é isso que a gente aprende? Outra coisa de ciências, está lá em Isaías, no capítulo 20, no versículo 22. Olha que legal. Vai falar sobre a afirmativa de que a Terra é redonda. Isso tem na Bíblia, tia? Lógico que tem. Olha só, Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ou seja, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Ou seja, a terra é redonda. Você aprendeu isso em ciências na escola. Mas a Bíblia também fala. Ou seja, aqui na Bíblia tem tudo, 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 tudo. E aí, depois da tia te falar tanta coisa sobre a Bíblia, como ela foi criada, por quem ela foi criada, nós falamos aqui que ela é verdade, o que ela contém, profecia, ciência, tudo. Então, por que nós não utilizamos a Bíblia? Nós utilizamos pouquíssimo a Bíblia. Será que nós estamos fazendo um bom uso dela? Será que nós estamos lendo a palavra de Deus? Buscando aprender na palavra de Deus? Será que nós guardamos um lugar seguro e limpinho para nossa Bíblia? Aí a gente pega, coloca ela lá e pronto, tá acabado. No dia que eu for para igreja, né, ou que eu for estudar a escola dominical, eu pego ela. E aí, a gente não tá fazendo um bom uso do nosso manual de instruções, né? Muitas vezes a gente vai procurar respostas em outros lugares.
quando Deus quer falar conosco bem aqui. E o melhor disso tudo, a palavra de Deus, ela é sempre verdadeira e presente em nossa vida. Ela jamais vai ficar velha. Um conselho que tiver aqui, uma profecia que tiver aqui, tudo que está escrito nunca vai ficar velho. Sempre as palavras, elas se renovam sobre as nossas vidas, tá? E aí, essa foi a nossa aula, né? Nossa primeira aula, e nós falamos sobre a Bíblia. E aí, a tia até colocou aí no início uma musiquinha bem legal, né, para que a gente acompanhe, lembre, a tia já colocou essa música como desafio, que são todos os 66 livros da Bíblia, né? Então, o desafio é a gente aprender essa musiquinha, tá? Esse louvor, que ele é muito bonito, ele é muito interessante, e aí vai ficar gravado. Por quê? Porque aluno de escola dominical, ó, quando o pastor vai ler a Bíblia e ele fala, vamos abrir a Bíblia lá em Miqueias. Aí fica, ó, procurando toda a vida. Mas não, ó, aluno de escola dominical como vocês, acha rapidinho. Por quê? Porque estuda a Bíblia, tá? Então tá bom, olha, eu quero agradecer vocês por mais essa aula, por estar acompanhando aí do outro lado. Eu desejo que o Senhor abençoe a vida de vocês, que essa aula fique guardada no coração de vocês, que vocês multipliquem essas informações, conte essas curiosidades para o seu coleguinha, indique esse vídeo para o seu coleguinha, ele vai gostar, ele vai entender o que é a Bíblia, tá? E vamos orar agora, agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele nos permita aprender cada dia mais e mais com a palavra dele, né? A sabedoria que o Espírito Santo nos dá, o mesmo Espírito Santo que inspirou os homens a escrever a Bíblia, que nos inspire também a entender a palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais esta aula, te agradeço pela vida de cada um dos juniores que acompanharam esta aula, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai, venha encher, ó Deus, essas crianças de sabedoria através do Teu Espírito Santo, para que elas possam, Senhor, surpreender, ó Deus, futuramente com as lições da Tua palavra, com a sabedoria dentro da Bíblia Sagrada, Senhor. Livra de todo mal, abençoe a cada uma das famílias delas, ó Deus, dando saúde, protegendo, ó Deus. Eu peço, ó Pai, uma bênção especial por cada lar, ó Pai, em que esse vídeo chegar. Que o Senhor venha abençoá-los em nome de Jesus. Amém, amém. E aí eu quero aproveitar para lembrá-los das orações diárias nos tapetinhos de oração. E aí, você tem orado no seu tapetinho de oração? Tem? Ai, que legal! Ai, tia, eu esqueci. Tudo bem, esqueceu. Mas aqui, ó, a tia passou para lembrar, ok? Vamos orar nos nossos tapetinhos de oração com os temas semanais que as tias vão postando lá nos grupos de WhatsApp. Ok? Combinado? Então tá joia. Olha, fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Que Deus abençoe. A tia tá com saudade já, ok? Ah, e não esquece dos nossos devocionais às quartas-feiras. Espero vocês também, ok? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu amo a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo,
Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, e os 27 livros